Bom, gente, nesse nosso terceiro bloco, a gente acaba a parte geral do direito empresarial no Código Civil. Se vocês prestarem bem atenção ao final, aqui juntando com a nossa primeira aula, a gente vai ter terminado um semestre seu de faculdade. Coisa pouca, coisa rápida, mas percebam, não tem nada fora do comum, mas essa é a parte mais legal do direito empresarial, pelo menos eu acho, né? Eu tenho a seguinte percepção dessa parte. É a parte mais fácil, até porque a gente pega muito lá o comecinho com direito civil, mas eu acho que é a parte mais fácil. Mas, ao mesmo tempo que é a parte mais fácil, é a parte com a maior diversidade de assuntos. Cada minuto aqui que a gente gira, a gente está num assunto diferente. É diferente quando a gente está estudando sociedade, direito cambiário, direito falimentar, são assuntos por inteiro. Mas, para a gente encerrar aqui, a gente vai tratar de estabelecimento empresarial. Como eu dizia a vocês anteriormente, o estabelecimento empresarial é também, assim como escrituração, dos pontos que mais são cobrados em prova de concurso. Então, por isso, a gente tem que ter bastante cuidado no seu estudo. Vamos analisar aqui, com toda a calma que se faz necessária, toda essa passagem de artigos 1142 a 1149. E essa altura do campeonato, acho que vocês já sabem disso, mas não me custa falar que estabelecimento empresarial, ao contrário do que se acha vulgarmente, ele é diferente do ponto comercial, do ponto empresarial, do imóvel em que a empresa está. Muitas vezes, a pessoa quer falar difícil, né? Aquele negócio que fala difícil e fala errado. Aí, seu amigo abre um restaurante, sua amiga abre uma loja, aí você diz, fulaninho, eu vou ali no estabelecimento empresarial de fulaninho. Não, gente, você não vai no estabelecimento empresarial, você vai no ponto comercial. Por quê? Estabelecimento empresarial, como a gente vai ver, é um conceito em sentido abstrato. E quer dizer o seguinte, pelo artigo 1142 do nosso Código Civil. Ele vai ser um conjunto de bens organizado que a empresa possua. Essa soma de bens, sejam bens corpóreos, faltou o acento, sejam bens incorpóreos, ou imateriais ou intangíveis, como prefiram chamar, a soma disso daqui constitui o estabelecimento, cadê incorpóreos? Constitui o estabelecimento empresarial. Então, a primeira lição que a gente tem aqui, estabelecimento não é o mesmo que ponto, ponto é só um dos elementos do estabelecimento, e estabelecimento veio a ser esse conjunto de bens organizado de forma abstrata, né? Conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Toda empresa necessariamente possui um estabelecimento empresarial. Me digam aí, com base no que a gente já viu até hoje, alguns exemplos de bens incorpóreos que a empresa possua. Nome, marca, patente. Muitas vezes, que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, e o dado que eu vou dar, eu não estou chutando, não, é um dado matemático. A marca Coca-Cola, esse bem corpóreo, vale mais do que toda a parte corpórea da Coca-Cola. Então, o conjunto disso forma o estabelecimento empresarial. Gente, mas a maior preocupação do legislador não é com quem é titular do estabelecimento, não é isso. Ele vai se preocupar muito aqui como um credor, como a gente vai ver. Mas antes de ver isso, deixa eu te dar um resumo do que vimos até agora. Nós vimos, em primeiro lugar, o sujeito da atividade empresarial. O sujeito, ou ele é o empresário individual, ou ele é a sociedade empresária. Depois que vimos o sujeito, vimos a atividade. A atividade é a própria empresa em si. Tanto que a gente tem mania de dizer, né? A gente faz isso em aula o tempo todo professor de empresarial, mas é porque fica mais fácil vocês entenderem, é um modo de falar e todo mundo acaba compreendendo. Você diz assim, a empresa pediu, a empresa foi, a empresa sai, a empresa fez, né? A empresa não é gente, só o modo de falar, a empresa é atividade. E fechando aqui a nossa parte geral, a gente vai para o elemento objetivo, o conjunto de bens, que é o estabelecimento empresarial. Pois bem, gente, mas a maior preocupação do legislador aqui são com os credores desse estabelecimento empresarial. E aqui me acompanhe, que eu vou mudar de slide, eu vou para a história do trespasse. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou usar aqui, melhor coisa para a gente entender o trespasse é através de exemplo.
Imagina que João é empresário individual, tá? Tem uma empresa de flores. E João quer vender seu estabelecimento para Maria. João, empresário individual, florista. Ele quer vender seu estabelecimento para Maria. Sabe qual é a preocupação do legislador? É com os credores que João tem. Por isso, o nosso legislador vai dizer, João, você pode trespassar, você pode vender o estabelecimento empresarial. O trespasse é a venda do estabelecimento empresarial. Mas, João, para que você faça isso, existem critérios fixos definidos em lei para você observar. Professora, mas não é direito de propriedade dele? É, mas a gente tem que salvaguardar os credores. Venham aqui comigo. Deixa eu passar aqui, depois eu volto. A súmula 451 do STJ, ela diz que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. O próprio CPC também ele foi nesse mesmo sentido, deixa eu dizer aqui para vocês, no artigo 862 do CPC. A gente pode ter a penhora do estabelecimento empresarial. O que é que eu estou querendo dizer para vocês entenderem? A maior garantia aqui dos credores é do estabelecimento empresarial. Porque, gente, eles sabem que se nada tiverem a executar, vão executar o estabelecimento empresarial. Simplesmente isso. Então, peraí, João. É direito de propriedade teu, ok, mas existem critérios que você vai ter que observar. E a gente vai ver que critérios são esses. Então, gente, trespasse é um dos pontos que mais aparece em provas em geral. Então, presta bem atenção no que a gente vai te dizer aqui. Vem aqui comigo. Primeiro, o artigo 1143, ele já deixa claro que o estabelecimento ele pode ser objeto de direitos e negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Né? Então, ele pode, no final das contas, você pode vender o estabelecimento, que é o trespasse, alienar. Você pode constituir usufruto, como você pode também constituir arrendamento, que é como se fosse, né, um aluguel daquela empresa. Então, está aqui. Ó. Pode haver a venda, pode haver usufruto, como pode haver o arrendamento. O arrendamento, gente, a gente utiliza, tem uma expressão que se utiliza no sentido vulgar, que eu acho que ajuda muito a entender aqui. Quando você diz assim, aluguei uma empresa de porteira fechada, uma padaria, por exemplo. Quer dizer, aluguei com tudo que tem dentro. Então, isso é o arrendamento. Mas vamos se focar aqui na história do trespasse, que é a maior preocupação do nosso legislador. Então, João, quer trespassar? Pode. Mas bora aos requisitos? Vamos lá. Primeiro requisito, João, que você vai ter que observar é o seguinte. Esse contrato, em relação a terceiros, só produzirá efeitos depois que estiver averbado na junta comercial. Esse é o primeiro requisito do trespasse. Averbação na junta comercial. Além disso, o contrato de trespasse, ele precisa ser publicado na imprensa oficial. Então, faz o seguinte, vai fazendo aí um resumo no teu caderno. Requisitos do trespasse. Primeiro, que o contrato seja averbado na junta comercial, alienação, usufruto também, né? Arrendamento é a mesma coisa, e além disso, que ele seja publicado na imprensa oficial. São os dois primeiros requisitos. Uma coisa importante aqui. O contrato de trespasse, para que ele produza efeitos contra terceiros, ele precisa estar averbado na junta comercial. Mas entre as partes, o contrato produz efeitos imediatos. Gente, essa é a pegadinha mais conhecida do artigo 1144. De cada artigo, eu vou te dizer a pegadinha, que mais aparece em prova. Do 1144 é essa. O contrato só produz efeitos entre as partes, depois de averbado na junta. Não. Entre as partes, ele produz efeitos imediatos. Mas para ser oposto contra terceiros, precisa estar averbado na junta. E eu não precisava ter um artigo falando disso aqui, não. Só que é chover no molhado. Porque toda e qualquer modificação numa empresa, para que ela seja oposta contra terceiros, o modo de publicizá-la é através da averbação na junta. Mas, além disso, o legislador está tão preocupado com credores que ele exige que esse contrato de trespasse seja publicado na imprensa oficial. Então, esses são os primeiros requisitos.
Além disso, João, vem o 1145, que diz: se ele não tiver bens suficientes para solver o seu passivo, em outras palavras, gente, se ele tem credores, é isso que quer dizer esse primeiro começo aqui, esse começo do 1145. Para que ele possa trespassar, a gente vai ver como é que ele pode trespassar. Então, se ele tem credores, espera aí, você vai ter que observar os requisitos para trespassar. Professor, e se a empresa não tiver credores? Gente, tem credores sempre. Porque aqui é credor de sempre. É credor de dívida vencenda, é credor de débito vencido, vencendo, então toda empresa tem credor. Então, no fim das contas, para que ela possa trespassar, ela pode, mas tem o seguinte: o que é que ela vai fazer? A eficácia da alienação desse trespasse depende ou do pagamento de todos os credores, essa é a opção, eu vou colocar aqui 3.1 para a gente dividir melhor o artigo, ou se ela não conseguir pagar todos os credores, que ela tenha o consentimento deles. Isso é necessário para que ela possa fazer o trespasse. Tá? Então, vou dizer de outra maneira. Ninguém está dizendo que João não possa trespassar o seu estabelecimento. Ele pode, é direito de propriedade dele. Estabelecido, inclusive, na própria Constituição, quando fala da propriedade. Propriedade é indiferente, se é de empresa, se é de pessoa física, o que quer que seja. Mas ele tendo credores, para que ele trespasse, ele tem que pagar todos os credores, é o 3.1, porque eu raciocino comigo. Se ele pagar todos os credores, ele deixa de ter credores, certo? Ou se ele não conseguir pagar todos, que ele tenha o consentimento desses credores. Pronto, são os requisitos do trespasse. Memorizados? Aí eu vou dar uma dicasinha bobazinha para você, mas que eu acho que ajuda. O trespasse tem 3 passos, tá? 3 passos aqui. Averbação, publicação em imprensa e a exigência do artigo 1145. Então, tem 3 passos, trespasse para ficar fácil de você memorizar na sua cabeça. Vou falar um pouco mais desse consentimento. A lei não exige nenhuma forma específica para essa notificação, mas é melhor que a gente a faça por escrito. E os credores, eles têm 30 dias para se manifestar. Se eles silenciarem, nesse caso, quem cala consente, porque esse consentimento pode ser expresso ou tácito, certo? Gente, isso daqui é tão importante, essa previsão do artigo 1145, ela é tão importante, que se João descumprir o que está preceituado aqui, além desse trespasse poder ser desfeito, isso é prática de ato de falência. Então, vou dizer de outra maneira. O descumprimento ao artigo 1145 é prática de ato de falência. João, na sua empresa individual, vai ser decretado falido por causa disso. A essa altura do campeonato, vocês já estudaram falência na faculdade, né? No que mais tenha sido. Vocês sabem que falir não é simplesmente estar devendo. Existem 3 hipóteses de insolvência que a gente vai ver na Lei 11.101. Mas eu não quero falar disso agora. Mas também eu não posso deixar de falar por completo agora. E uma das hipóteses de insolvência, está no artigo 94, inciso 3º, que a gente vai falar dele, é quando simplesmente se pratica ato de falência. E um dos atos de falência é o descumprimento ao artigo 1145. Certo, gente? Então, trespasse, 3 passos para que ele possa ser feito. Eu te disse que de cada artigo eu vou te mostrar o que mais cai em prova, as maiores pegadinhas. A maior pegadinha desse artigo 1145 é eles tentarem te pegar com as espécies de credores. Ah, porque precisa do consentimento ou pagamento dos credores quirografários, dos credores trabalhistas, tributários. Não tem especificidade de credores. São credores de uma maneira geral. Certo? Pronto. Observadas aqui as regras, vamos em frente. Observem bem direitinho, principalmente o preceituado no 1145. Uma outra coisa que acontece muito de aparecer em caso de trespasse em prova é a chamada cláusula de não concorrência. Vem para cá comigo. O nosso legislador o tempo todo, quer seja no direito civil, no direito empresarial, no ordenamento como um todo, gente, o que o nosso legislador ele quer proteger é a boa-fé das relações contratuais. Então, ele vai dizer, olha, João, depois que você fizer aí, né, o trespasse, se não houver autorização expressa, você não pode fazer concorrência a Maria.
Mas não pode fazer concorrência, Maria, quando? A vida inteira, não. Nos próximos 5 anos. Quem vende não pode fazer concorrência a quem compra, no prazo de 5 anos. Essa é a chamada cláusula de não concorrência, certo? Estabelecida no 1147. Mas esse artigo, ele é muito mais rico do que a gente pode pensar num primeiro momento. Gente, existe uma coisa que é levada em conta na hora do trespasse do estabelecimento. É o potencial que a empresa tem de gerar lucro. Isso aí é levado em conta. Estou fazendo um trespasse da minha empresa, tanto ela pode estar no auge, né, e aí eu cobrar mais, como ela pode também estar no valor menor do que o valor do mercado. Os italianos chamam isso, e a nossa origem do direito empresarial é italiana, de azienda, que é esse potencial que a empresa tem de gerar lucro, que vem traduzido aqui para o direito brasileiro como aviamento. Eu não sei exatamente o porquê não, tá? Porque aviamento para a gente vem em outro sentido, né? Aviamento é linha, agulha, não, mas é o azienda. Aí imagina o seguinte, João trespassou, vamos mudar o negócio de João. João trespassou um restaurante de comida japonesa. Se você fizer todas as contas ali, esse estabelecimento valeria uns 700 mil. Mas como ele está muito bem, obrigada, João vendeu por 1 milhão. Ok. O que é que João não pode fazer, gente? João não pode correr por fora, chegar nos ouvidos dos clientes dele no WhatsApp e dizer, olha, eu vendi esse restaurante a Maria, mas eu estou abrindo um aqui atrás. Então, nada mais justo. João já está ganhando na venda, ele não vai ganhar 2 vezes pela concorrência desleal. Então, ele não pode fazer concorrência a Maria por um prazo de 5 anos. Mas vamos às implicações desse artigo. Primeiro, eu vou te fazer 2 perguntas, mas que não tem uma resposta certa. Nem tem, sei lá, uma inclinação jurisprudencial, não. É muito mais uma coisa de ordem prática, mas eu sei que sempre surge essa pergunta na cabeça de vocês. As 2 primeiras perguntas são, o que é concorrência e qual é o limite geográfico da concorrência ou da não concorrência? O legislador não disse isso. Gente, isso acaba sempre sendo encarado num caso concreto. Por exemplo, o que é que eu quero te dizer? Se João faz um trespasse de um restaurante de comida japonesa, João poderia abrir na mesma rua um restaurante de comida italiana? Né? Quem sai de casa para comer um cannelloni vai comer um sunomono? Eu não gosto de comida japonesa, não, né? Mas eu sei que quem gosta, sai de casa para comer comida japonesa, o mundo pode acabar. Vai comer comida japonesa. Tá? Será que seria concorrência? Será que se João abrisse numa cidade ali próxima de Maria, será que seria concorrência? Mas é isso que eu estou dizendo a vocês. Não há critérios fixos para isso. Isso são implicações a serem encaradas no caso concreto. A melhor coisa que o advogado tem para fazer aqui é fechar muito bem esse contrato de trespasse. O que é importante para a gente saber para a prova? Para a prova é, João, pela fria dicção da lei, não pode fazer concorrência a Maria nos próximos 5 anos. Mas, gente, será que esse prazo pode ser aumentado, diminuído? Ou até será que essa cláusula pode ser retirada? Observa o que diz o comecinho do 1147. Não havendo autorização expressa. Quer dizer, se o contrato de trespasse silenciar, se na prova trouxer lá a situação que o contrato de trespasse nada dispôs sobre concorrência, prevalece o 1147. Mas nada obsta que as partes, por livre disposição contratual, aumentem um prazo em não concorrência, grandes empresas sempre botam mais tempo, diminuam ou até mesmo tirem essa cláusula. Então, tenham muito cuidado. Um dia desse caiu na prova da OAB, e isso pegou muita gente de calça curta, né? Pegou muita gente porque trazia lá um caso prático, ele dizia que lá para as tantas, João aqui fez o trespasse para Maria, mas ele pôde fazer concorrência de acordo com os termos do contrato. E aí perguntava se essa cláusula era válida, não válida, era válida, tá certo? Porque as partes podem dispor sim em sentido contrário. Tá? Vamos para o 1146 e 1148 para a gente também encerrar. Percebam que a gente praticamente viu todo o intervalo de artigos aí da parte de trespasse. Vamos para o 1146. O 1146, gente, ele trata da transferência de débitos. Só que eu vou te dizer o seguinte. Essa regra aqui é para transferência de débitos
no âmbito empresarial. Eu não estou analisando transferência de débitos tributários. Eu não estou analisando transferência de débitos trabalhistas, porque aí cada um no seu quadrado. Existe uma regra para isso no direito tributário, existe uma regra para isso no direito trabalhista, mas para dívidas empresariais, que é o que por hora nos interessa, qual a regra em relação à sucessão de dívidas, à transferência de débitos? Vamos ver aqui e vou colocar o nosso exemplo de novo. Esse artigo, ele precisa ser repartido em 2 pedaços. João é o alienante. João é o alienante. Maria é a adquirente. Então, o primeiro pedaço, ele vai dizer que quem adquire estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Então, vem comigo para a gente entender isso daqui. Essa é a primeira regra. Maria vai responder por todas as dívidas, desde que elas estejam devidamente contabilizadas, certo? Independente de prazo, independente de lapso temporal. O que está contabilizado, Maria vai responder por essas dívidas empresariais todas. Ô, professora, mas independente de prazo, independente de prazo. Isso é muito injusto com Maria. Não é, porque ela sabe onde ela está pisando. Tanto que o legislador fez questão de dizer que, desde que regularmente contabilizados. Agora, se João vai maquiar uma empresa para fazer de conta que é um super negócio e é uma bomba, são outros 500. Mas, pelos débitos contabilizados, deixa eu escrever isso daqui, acho que fica mais simples para eu mostrar a vocês. Pelos débitos contabilizados, o adquirente responde por todos os débitos, desde que eles estejam contabilizados. Desde que elas tenham analisado a contabilidade e tudo estava lá para ela. Comprou porque quis. Comprou o bom e o ruim. Independente de prazo. Essa é a condição para Maria. Mas João, gente, também não vai simplesmente fechar a porta e ir embora. O devedor primitivo, ele continua solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Então, observem, Maria fica responsável, independente de fixação de prazo, por todas as dívidas anteriores contabilizadas. João fica responsável solidariamente por um prazo de 1 ano. Quanto aos créditos vencidos, 1 ano a partir da publicação do contrato de trespasse. Quanto aos créditos vincendos, 1 ano a partir da data do vencimento. Deixa eu escrever isso daqui, que eu sei que isso não é fácil de entender, não. Vê só. Vou escrever isso daqui. Imagina que o contrato de trespasse foi feito aqui. Digamos que foi feito no dia 10 de agosto de 2019. Mas tinha uma dívida vencida pouco tempo depois. João, ele continua responsável até que se faça a publicação do contrato. O povo não é descansado, o brasileiro não é descansado. Vamos dizer que ele só faça uma publicação no dia 5 de janeiro de 2020. João continua responsável até 5 de janeiro de 2021. Porque em relação aos débitos vencidos, ele só vai ficar livre, gente, depois de correr e fazer a publicação. Ah, quer demorar uma vida, quer fazer a publicação daqui a 4 anos? Faça, problema seu. Mas você só fica livre 1 ano depois da publicação. Quanto aos créditos vincendos, aqui a história é outra. Aqui é mais simples. Aqui o contrato de trespasse foi feito 10 de agosto de 2019. Tinha uma dívida para se vencer aqui logo depois, por exemplo, 5 de setembro de 2019, uma dívida, né, que João fez aqui. Aqui ele continua solidariamente responsável até 5 de setembro de 2020. Tá certo? Então, o que ele tem que correr para se livrar em relação aos débitos vencidos, os vincendos não interessam, esse é o prazo legal, de 1 ano. Tá? É a maneira mais fácil. Isso aqui não é, gente, isso aqui absolutamente não é um artigo fácil de explicar. Eu diria que é dos artigos mais difíceis de direito empresarial de entender.
Mas faz isso. Reparte o artigo, analisa primeiro a responsabilidade do adquirente, depois do alienante. E do alienante em relação a créditos vencidos e vincendos, que a gente vai embora para que a gente possa acabar. E, salvo disposição em contrário, a transferência importa em subrrogação do adquirente, nos contratos que forem estipulados para exploração do estabelecimento. Quer dizer, via de regra, Maria ela vai substituir João nos contratos. Subrrogação é mesmo que substituição. Ela vai dar continuidade. Exceto se esses contratos tiverem caráter pessoal. Aí, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Então, a regra é que quem compra se subrroga nos contratos de quem vende, a não ser que esse contrato tenha caráter pessoal. Aí, gente, a maior dúvida que começou a se ter pós-Código Civil foi se a locação empresarial seria a regra onde haveria a subrrogação, ou se a locação empresarial, para o novo dono continuar naquele imóvel, seria exceção, se teria caráter pessoal. Os tribunais foram num certo sentido e foram nesse sentido desse enunciado que está aqui. A subrrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento, desde que não tenham caráter pessoal, é a regra, incluindo o contrato de locação. Tá certo? Então, a regra é que ele pode sim continuar nesse contrato de locação, até porque a locação, ela vai ter, a locação empresarial vai dar a possibilidade de ação renovatória, de renovar o aluguel a pulso, mas somado o tempo aí da locação. Mas não se preocupa não, depois eu falo disso, tá? Vou falar na parte de contratos, a gente fala de locação empresarial. Só para a gente terminar aqui esse material, súmula 554 do STJ, que é uma súmula muito mais de direito tributário, mas tem a ver também com o assunto, por isso que eu coloquei. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não só os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Como eu disse a vocês, é uma regra do direito tributário, é uma regra do direito empresarial e é uma regra do direito do trabalho. E a 645 e a 646 do STF. A 646, ela diz que ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área. A livre concorrência, ela é preceito constitucional. Ela está estabelecida no artigo 170 e seus incisos. Então, não é lei municipal que vai disciplinar sobre isso. Gente, aqui se tentou fazer um certo lobby, sabe? Pelas prefeituras do país afora, para que os municípios dissessem, não, nesse pedaço aqui não pode, por exemplo, mais abrir uma farmácia, uma coisa assim. Farmácia é a bola da vez, né? Mas não, o STF diz que essa competência não é do município. Por outro lado, ninguém melhor para conhecer a cidade, né, do que o próprio poder municipal. Então, é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Aí sim é competente o município, porque o poder municipal ali é que vai saber, né, qual é a região comercial, qual é a região mais agitada, qual é a região mais calma. Então, ele é que vai disciplinar o horário do estabelecimento comercial. Eu digo muito aos meninos, aos alunos, quando a gente está vendo direitos reais, né, em direito civil, direito de vizinhança, que em nenhum momento o Código Civil vai dizer eu posso fazer festa até 22 horas. Não tem isso, né, gente? Não tem isso. Existem leis municipais, aí é verdade. E o que o Código Civil diz é que você tem que respeitar os 3 S's do seu vizinho. Isso também se aplica para a empresa. Saúde, segurança e sossego. Né? Então, por isso, nada melhor do que o próprio município fixar o horário de estabelecimento, de funcionamento de cada empresa. Bom, na verdade, a palavra estabelecimento comercial aqui não está muito bem colocada, não, tá certo? Mas acaba se confundindo muito com a própria ideia de empresa, como a gente falou e tudo mais. Gente, com isso daqui, a gente termina a nossa parte geral, que vocês provavelmente viram lá em Empresarial 1, na faculdade, né? Depender da divisão do organograma da disciplina para vocês. Essa é a parte do Código Civil.
A gente vai aí mais um bloco com propriedade industrial. Então, eu vou disponibilizar, vai ser um material à parte, esse material vai ser bem diferente, vai ser um material muito mais de estudo para vocês. Esse material de propriedade industrial, primeiro, propriedade industrial não cai em todo e qualquer concurso, cai em alguns, diferente, por exemplo, disso. Mas cai em alguns, em muitos até. Então, vai ser um material diferente, vai ser um material muito mais de direcionamento, para eu dizer a vocês de como estudar o assunto. Tá certo? Mas no próximo bloco a gente volta falando disso.